Oiê, pessoal, tudo bem por aí? Tá no ar mais um episódio do Sabidão, o podcast da USP São Carlos, que conversa com quem vive a universidade para inspirar você que ainda está sonhando com esse passo tão importante. É o seu caso? Então já sabe que deve ficar por aqui e contar para todo mundo, né? Como eu sempre digo, o Sabidão é parte da sua caminhada rumo ao ensino superior, porque aqui você vai descobrir o que a USP oferece, desde os cursos e apoios para quem é aluno, até as oportunidades incríveis e experiências que você pode viver aqui dentro da universidade. Vai aprender a olhar com mais carinho para suas aptidões na hora de escolher um curso e ainda vai pegar várias dicas sobre o mercado de trabalho. Quanta coisa legal, né? Cada episódio traz um conteúdo novo para te ajudar nessa escolha tão importante. Então já aproveita. Manda suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários deste vídeo. Fique à vontade, a gente quer ouvir você, porque o Sabidão é feito para isso, né? Ser um espaço onde você entende mais sobre a vida universitária, conhece projetos incríveis, descobre temas que estão ajudando a transformar o futuro da educação. E olha só, fica a dica, por causa de tudo isso que eu já falei, para você não se esquecer. Se inscreve agora no canal, aproveita que você está aqui, vai lá, confere os episódios anteriores que estão todos disponíveis e ainda siga a gente no Instagram e no TikTok, @podcastsabidão, combinado? E hoje a gente vai falar de protagonismo, inclusão e tecnologia. Já entendeu que as coisas são variadas, né? Com um grupo incrível, gente, que faz tudo isso acontecer na prática. É possível? É, porque o USP, ou traduzindo Mulheres na Tecnologia, né? Porque fica bacana a gente falar também assim, é um grupo de extensão do ICMC, da USP São Carlos, que conecta e apoia mulheres que estão construindo suas trajetórias em áreas como computação, engenharia, ciência de dados, entre outras. E o melhor, é aberto a estudantes de outras instituições também. Olha que interessante. E para essa conversa, a gente tem convidadas super especiais. Vamos começar com a Grace da Hora Silva, que participa remotamente com a gente. Tudo bem? Obrigada por estar por aqui, Grace. Eu que agradeço. Boa tarde. Legal. E depois a gente segue aqui no estúdio com a Amanda Cassati Baltô. Acertei? Uhum. Que cursa bacharelado em Ciências da Computação, certo? Uhum. Pode corrigir, viu, gente? Se eu errar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tudo certo. E a Brena Marques Ribeiro, da Engenharia Elétrica, ambas da USP aqui de São Carlos. Então, bem-vindas também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vai ser um bate-papo bem, assim, prazeroso, ainda mais quando falo de mulheres, né? Na tecnologia e seguindo adiante suas carreiras, né? Muito bacana. Fica com a gente, né? Com certeza o papo vai ser imperdível. E para começar a nossa conversa, vamos conversar direto lá do Rio de Janeiro com a Grace, que está remotamente, está online aqui com a gente. Ela é graduanda em Ciências de Dados pela Universidade Metodista de São Paulo. E mesmo não sendo da USP, ela participa ativamente do IT. Isso porque o grupo acolhe estudantes de todo o Brasil, certo? Vamos conhecer essa trajetória, então, Grace, tua? Como que você conheceu o IT e como que você se motivou a participar como né? Mesmo estudando fora da USP aqui com a gente? Fala aí. Boa tarde, gente. Olá. Eu conheci o IT através de uma participação que eu fiz num hackathon, que foi promovido em Araraquara, e uma das integrantes da minha equipe era justamente a Bruna, que é a presidente do grupo. E conversando com ela, trazendo essa visão de como é difícil a questão das mulheres na tecnologia, ela me apresentou o IT e logo depois eu comecei a acompanhar pelas redes sociais para saber mais do que se tratava o grupo, né? Qual era, de fato, o fomento que existia assim. E quando foi feita a abertura de inscrições, eu me inscrevi e ela acabou me chamando, sendo aceita, né, no grupo. E me identifiquei muito com a proposta, com a oportunidade de construir conexões, como você mesma disse, né? Apesar de não ser estudante da USP, eu sou uma estudante, sou uma graduanda, e também tenho essa questão
desenvolvimento que eu quero mostrar cada vez mais que mulheres podem e devem ocupar, sim, áreas na tecnologia, áreas de exatas, e o quanto é importante construir esse espaço, né, espaço seguro e de potência para que mais mulheres venham adentrar ao mundo tecnológico. Olha, então já vou te fazer essa pergunta, porque eu acho que vale muito a pena todo mundo daquela expectativa agora. O IT é um grupo de extensão universitária, certo? Sim. Para quem nunca participou de um grupo assim, como que você descreveria essa experiência, hein? Olha, para mim é uma oportunidade de participar de uma comunidade que impulsiona. Porque nós temos mulheres de cursos ligados à tecnologia exatas, mas são cursos diferentes. Então, todo dia a gente aprende um pouco mais com cada uma de nós, sabe? E a troca é muito bacana, porque são pontos de vistas diferentes, mas que um propósito é o mesmo. Que nós, mulheres, sejamos potências e sejamos protagonistas das nossas carreiras, né? E que, através de eventos, através de cursos, através de palestras, a gente consiga atingir essa meta. Então, é uma oportunidade muito bacana e que, assim, a gente, apesar meu ponto de vista, estando longe, eu participo ativamente do grupo, eu consigo perceber que essa troca é sincera e quando há os eventos presenciais, então a gente consegue ver que aquilo dali está funcionando, está dando certo. Então isso para mim é muito importante e é isso que a gente sente como comunidade. Que bacana, né? Legal, porque você acaba participando mais de modo remoto, então, né? Online do que presencial, é isso? Exato, exatamente. Entendi. E quais são os maiores desafios, né, e vantagens desse formato, de repente? Você podia compartilhar com a gente, porque muita gente de fora também pode querer, né, entrar aí nesse grupo, de repente. Assim, as vantagens. Por ser online, a gente consegue fazer com a nossa rotina. Sim, a gente consegue, tendo disciplina, tendo organização, a gente consegue ajudar ao grupo de forma remota e organizando dentro da nossa rotina. Então, isso, participar das atividades, dos estudos, montagem mesmo dos eventos, a gente consegue fazer tudo isso de forma remota. E quando há o evento presencial, é o ponto de encontro, é quando a gente vê que tudo que a gente organizou está funcionando, está dando certo, a gente vê outras mulheres, outros rostinhos felizes pensando, poxa, isso existe, isso é possível, sabe? Então, eu não estou sozinha, isso que é o mais bacana. Que legal ver, tem empolgação, você fica assim com o olho brilhando, né, falando do grupo, é bem, bem bacana isso. Sim, as meninas aqui também estão atentas, viu? Muito legal. Em que atividades do IT você está mais envolvida atualmente, hein? Sim, eu estou envolvida na parte de eventos, que é a que demanda mais, né? Porque a gente tem que fazer tudo nos prazos corretos, de forma que funcione, para quando chegar o dia do evento esteja tudo funcionando de forma esplêndida. Estou também junto com a Amanda na parte do site, para podermos ver atualizações, reformulações, se for necessário. E na parte também de marketing e gestão, que são as áreas que mais para divulgação mesmo do grupo. Entendi. E como que você avalia essa troca com outras meninas do grupo, né? Essa troca impactou a sua formação acadêmica, pessoal? Porque você está de longe, né? Vamos falar assim, mas está perto ao mesmo tempo, né? Então, como que isso aconteceu para você? Isso que é mais bacana, né? A tecnologia, apesar de geograficamente falando estar longe, eu sou perto. Então, isso foi transformador, porque eu não sei, eu acho que eu sou uma das mais velhas do grupo. Então eu tenho uma visão de vida um pouco diferente. E poder estar com elas o dia a dia, poder ver como elas pensam da vida e também poder acrescentar de alguma maneira para elas, isso me transforma como pessoa também. E na vida acadêmica me dá uns insights de coisas que talvez se eu estivesse sozinha não estivesse pensando. Sabe, voltando para a área de pesquisa, voltando para a área de desenvolvimento. Então isso para mim foi muito bacana. É transformador a cada dia e eu me sinto segura. Eu vejo que eu não estou só. Então, isso que é o mais legal. É legal que você pode também trocar experiências, né? Isso sempre Exatamente. Vale a pena, né? Como você me contou anteriormente aqui, pode falar? Você tem 2 menininhas? Tenho 2 meninas. Então. Eu tenho uma de 4 anos e uma de 2 anos. Então elas são bem pequenininhas e isso também é por elas, sabe? Não só por mim. É para que elas vejam também um exemplo, não só meu, como de todas as meninas do grupo, que é possível. Elas podem estar onde elas quiserem, sabe? Vai precisar de esforço, vai precisar de dedicação, óbvio. Mas elas podem escolher.
algo que talvez há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás fosse mais difícil ainda, porque a gente não tinha essa tecnologia tão desenvolvida como nós temos hoje, sabe? Então, a tecnologia hoje está possibilitando isso. Bacana. E é realmente uma experiência que você pode compartilhar bastante, de repente, com as integrantes que tenham, né, futuramente filhos, de repente, também, Isso. né? Fala sério. Com toda certeza. E você percebeu alguma mudança na sua confiança ou na visão do futuro desde que você entrou no grupo? Não? Sim, com toda certeza. Como uma mulher, como mãe, como preta. Então, eu me senti muito mais segura a participar de ações voltadas com a diversidade e inclusão. Eu senti também que a quantidade de mulheres estão aumentando nos eventos de tecnologia, elas estão se sentindo muito mais seguras em relação a isso, porque elas sabem que tem a comunidade para poder participar, poder talvez contribuir de alguma maneira e também ser recebida, acolhida de alguma forma. Então, isso é o mais importante. E foi isso que justamente o IT me trouxe. É legal você falar sobre isso, né? Porque as pessoas agora podem estar pensando, nossa, é para mim, né? Eu acho que isso daí vai facilitar a minha vida também, né? Faz as pessoas pensarem. Você já teve alguma ação ou projeto no IT que te marcou de uma forma especial, assim? Você falou, opa... Sim. Teve. Justamente o início, né, que foi um WINTS, que foi o evento de apresentação mesmo do grupo, né, que ocorreu no Fernão, no Auditório Fernão, e quando a gente trouxe uma roda de conversa. E eu fui a mediadora, então isso me marcou, porque foi a primeira vez que eu fui mediadora de um debate. Eu pude realmente trocar informações, conhecimento com essas mulheres que participaram e mostrar para as ingressantes agora, né, dos cursos, que nós existimos. Então isso me marcou realmente de forma benéfica e transformadora. Só emocionada pelo jeito, hein? É bacana falar sobre o que a gente ama, né? É outra coisa. O que você diria para uma aluna, então, de outra universidade que está curiosa, mas com receio de entrar no grupo ligado à USP? Eu diria que para ela, venha. Se tiver medo, venha com medo mesmo. Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que levar para a nossa vida é que a gente tem que investir em nós mesmas e também a gente tem que se desafiar. E uma das coisas que eu considero primordial é que ele foi feito e é feito por mulheres. Então, metade mais ou menos das coisas que você passa, nós também passamos. E que a gente sabe que existem essas barreiras e estamos dispostas a acolher, a ouvir e a crescer junto com você. Então, se você é de fora se interessou, estamos com um processo de seleção aberto. Então, caso você tenha perdido a data, não é problema. Todo ano a gente faz essa abertura. É só ficar de olho na gente mesmo. Bacana, já ia falar sobre isso, né? Que eu tinha percebido que as inscrições tinham se encerrado, né? Falei, ai, que pena, né? Mas agora você já disse que tem um tempinho a mais, então? Ótimo. Aproveitem, hein, meninas, por favor, né? Na sua opinião, qual que é o maior diferencial do IT em relação a outras iniciativas que promovem mulheres na tecnologia? Eu acho que seria a escuta ativa e o compromisso, de fato, com a diversidade. Porque se a gente não puder escutar todos do grupo, o grupo não vai funcionar. E a gente sabe que estamos lidando com pessoas diferentes. Então, a gente tem que ouvir todas as pessoas. E isso vocês vão possuir aqui no grupo. E esse compromisso com a diversidade é importante, porque a gente já começa com a diversidade de ser mulher, né? Numa área que é predominantemente ocupada por homens. Então, é um compromisso, de fato, a gente fazer com que esse pertencimento e transformação ocorra. Falou tudo, menina. É isso aí. O que você espera levar dessa experiência para sua carreira, depois de formada? Eu espero levar mais responsabilidade social, porque é isso que a gente está tratando, e a certeza de que essa transformação de realidade através de empatia e tecnologia, ela funciona. E não só para minha carreira, né, como para todas as áreas da minha vida, porque eu acho que estamos lidando com pessoas, com humanos, e isso é primordial, a gente saber que somos, apesar de a gente sempre usar a tecla da tecnologia, nós somos humanos, e é isso que a gente não pode esquecer. Afinal de contas, é a gente que vai comandar a tecnologia, né? Exatamente. Não é o ser humano, como é que faz, não é mesmo? É isso aí. Qual que é o seu maior sonho profissional hoje, hein?
O meu maior sonho hoje é me formar e seguir um mestrado voltado para a área de pesquisa e a área de ciência política, sem esquecer a área de dados, porque eu acho que tu tem uma junção, né, uma conexão entre os dois, porque eu não posso falar de sustentabilidade, questões sociais, sem utilizar a tecnologia, porque nada funciona hoje sem tecnologia. Então, eu acredito que, especialmente aqui no Brasil, isso possa ser plausível e possa ajudar outras mulheres, principalmente outras mulheres pretas, a entenderem de que a área voltada para a área de exatas, a área de pesquisa, também podemos ter essa representatividade. E é isso que eu quero fazer. É sobre exatamente isso que eu ia falar agora. Você já se antecipou, mas eu adorei. Que você acha que a representatividade feminina na tecnologia está melhorando? E por quê? Sim, se eu falar que não está melhorando, é uma falácia minha. Acredito sim, mas tem muito ainda a ser avançar, né? Hoje, cerca de 22% de mulheres que ocupam cargos relacionados à tecnologia. E se a gente for pensar na quantidade de mulheres que existem, isso é um número muito pouco, é muito pequenininho. Então, há um avanço, mas a gente pode melhorar ainda mais esse avanço. E como é que a gente vai fazer esse avanço? Promovendo essa troca de conhecimento, promovendo que outras meninas, outras mulheres possam estudar a área de exatas, a área de tecnologia, demonstrar para elas desde novinhas de que é possível e que elas não precisam seguir esse estereótipo de que é uma área só masculina. E apesar disso, eu acho que se a gente conseguir dar uma visibilidade maior e apoio a essas mulheres, quando eu falo de apoio, eu não falo só de apoio de que elas têm de fazer. Não, é o apoio desde a base até a conquista da meta de carreira dela. Seria com estudo, seria com material, seria com bolsa, o que for. O apoio também é muito importante para que elas ingressem, e não só ingressem, mas permaneçam na área, porque isso também é uma das grandes dificuldades. É verdade, a permanência estudantil é algo que está sendo bastante visto pelas universidades hoje em dia, e isso está sendo, de uma certa maneira, algo de base para que todo mundo tenha para se apegar, né? Para que realmente vá continuar na universidade, apesar das adversidades. Existem, lógico que existem, mas tem bastante apoio, então fica aqui. Ou fica onde você estiver na universidade, quando você entrar numa universidade. Porque você está vendo, você que está aí do outro lado agora, você não entrou ainda, né? De repente, está pensando em entrar, está ainda cursando ensino médio. Aproveite toda essa experiência que a gente passa aqui, com tantos entrevistados, para que você possa absorver tudo isso e ver que você pode, né? Que você é capaz e que pode até entrar num grupo de mulheres como esse maravilhoso, né? Que estão com a tecnologia à flor da pele. Aliás, existe alguma mulher na área tech que te inspira? Curiosa aqui. Sim, uma das que me inspira é a Sil Bahia, que ela é uma das fundadoras da OLAB na tecnologia. Ela promove a inclusão de mulheres pretas na tecnologia. Ela tem uma rede que é chamada Preta Lab, é uma rede muito conhecida. Então, ela foi a fundadora e ela promove ações para que essas mulheres periféricas entrem, ingressem e permaneçam também na tecnologia. Então, ela é uma das minhas inspirações aqui a nível nacional. Que bacana. Repete pra gente o nome, pra gente deixar depois na descrição do vídeo aqui. Como que chama? Sim, Sil Bahia. Oi? S-I-L, Sil Bahia. Bahia. É o nome... Isso, é o nome dela. E a rede que ela tem, qual é? É da OLAB e a Preta Lab. Vai soletrando aí pra gente colocar aqui. OLAB, O-L-A-B-I, OLAB mesmo. O-L-A-B-I. Isso, e a Preta Lab, tudo junto. Preta. Saiu tudo daqui. O-L-A-B-I. Isso. E Preta Lab. Fala o nome dela de novo, que eu deletei sem querer. Manda, Sil Bahia. Sil. Isso. Prontinho, até o Júnior já tinha anotado e eu tô aqui dando uma bagunça, né? Mas tudo bem. Que dica que você deixaria, então, para quem ainda nem entrou na universidade, mas já sonha com a área da tecnologia? Tem alguma dica, assim, de mestre? Eu tenho uma dica, assim, voltada para quem está no ensino médio mesmo, ou até quem terminou e ainda está em dúvida. Explore. Assim,
pesquise muito bem a área que você quer ingressar, o que você pensa em ingressar, e pesquisem muito bem também as universidades. Voltada para a USP, a gente pode pensar de que tem vários projetos dentro da universidade acontecendo, então seria interessante você começar a fazer essa busca, seja na rede social, na página da própria USP. Tem projetos, tem também a questão dos incentivos, que a gente está falando tanto de ingressar e continuar na universidade. Pesquisem também essas bolsas que vocês possam ter direito. E uma das coisas assim, mais importantes é, tem medo, dá medo. Mas tentem, gente. O importante é que, se for para se arrepender, se arrependam de coisas que vocês tentaram fazer e não das coisas que poderiam ter sido feitas. Por isso que eu acho que o explorar, saber bem para qual universidade você vai, saber a base dessa universidade, o que ela pode te apoiar e quais projetos que ela desenvolve, isso é muito importante. Eu aproveitei e fiz essa pergunta final antes da anterior, porque eu acho que tem a ver agora com essa pergunta, essa resposta que você deu. Como que você se organiza para conciliar a graduação, a participação no grupo de extensão? Porque elas podem falar assim, nossa, já é difícil a graduação, ainda estou participando no grupo de extensão, como que eu vou conseguir dar conta? E dá, né? Dá sim. Você tem que ter uma boa gestão de tempo e organização. E eu acho que também, acima disso, é propósito. Você querer, de fato, estar participando. Porque quando você tem essa vontade, você consegue se organizar em torno disso. Eu acho que tudo que a gente tem de fazer na nossa vida, a gente tem que fazer com um propósito. E querer, de fato. Não é apenas entrar, estou fazendo parte, mas não estou. Você tem que ter realmente essa vontade de estar fazendo parte. Então, isso é importante. E a gestão do tempo. Porque para tudo na nossa vida, a gente precisa de gestão de tempo. E conseguir se organizar para a vida, para a faculdade, para além disso também, é muito importante. Acho que organização é a palavra. Bacana. A gente já entrevistou bastante gente, né? Até falei para as meninas que quer falar o número do episódio. Deixa eu procurar aqui em cima que eu esqueci, que a gente já fez tanto, mais de 60. Aqui, é o 66 esse. E todo mundo, quase todos que vêm aqui, quase todos os entrevistados, acho que 99% fala da gestão de tempo, fala de como você consegue se organizar, sim, desde que você queira, que você coloque isso de propósito. Foi bacana te ouvir falar também sobre isso, porque é uma reafirmação do que tudo que a gente fala aqui, né, naturalmente no Sabidão. E é necessário, né? Se você não se colocar, como que vai fazer? Isso. Não é verdade? Como se você não tivesse esse protagonismo, né? Até mesmo para qualquer área que você for, você não consegue, você não segue, né? Isso que é o importante. É isso aí. Falou e disse, mulher. Foi uma alegria ter você aqui com a gente, viu, Grace? Você é uma pessoa que inspira bastante. A gente percebe o teu amor, a tua felicidade por estar nesse grupo, né, de tecnologia feminina. Mas que, acima de tudo, você vê a possibilidade de meninas, né, mais jovens que ainda vão ingressar na universidade também participarem de um grupo tão importante. Valeu pela sua estada conosco desde o Rio de Janeiro, né, por sua disponibilidade. Por sua disponibilidade, foi muito bacana. Valeu demais. Você quer deixar algum recado final? Agradeço. Não, eu queria agradecer. Fiquei muito feliz em participar, em poder estar aqui com vocês. E eu quero deixar assim para as meninas, invistam em si. Sabe, dificuldades vão sempre existir, obstáculos vão acontecer, mas se for algo realmente do fundo do seu coração que você queira, vá. Invista em si, estude e queira ser a referência em qualquer área que você ocupar. Isso que eu acho mais legal. Pronto. Falou e disse. A Grace, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente sua história e mostrar que a distância não impede ninguém de se conectar, né? Aprender e crescer junto. É ou não é? Isso foi uma alegria mesmo ter você isso. por aqui. Vamos continuar aqui no estúdio agora. Muito obrigada. Tudo bem. Obrigada. Tchau. Valeu. Gente, que bacana, né? A gente segue aqui no estúdio agora com mais duas representantes incríveis da USP, a Amanda e a Brena, que eu já apresentei, né? Que vão contar como é viver essa experiência do IT de dentro da USP São Carlos. Agora mudou um pouquinho, né? Bora conhecer mais do grupo, das ações e da importância de ter mulheres ocupando cada vez mais o espaço no universo tech. É isso que a gente quer ver. Vamos com a Amanda, que está no 4º ano de Ciências da Computação, e a Brena, que cursa Engenharia Elétrica aqui na USP de São Carlos, conhecer como o IT, ou Mulheres na Tecnologia, é isso, né? Impacta a vida acadêmica.
de cada uma delas e como esse grupo transforma o ambiente universitário também. Amanda, conta pra gente o que te levou a entrar no IT e como foi esse começo, hein? Desde o começo da graduação, que eu faço parte do IT, desde o primeiro ano. No começo da graduação tem vários eventos de feira de extracurriculares e muita divulgação dos grupos. E o IT me chamou a atenção pela proposta, né? Esse grupo apenas com mulheres. E minha motivação para entrar foi que na primeira semana de aula, né, sem contar aquela semana de integração, a semana de aula mesmo, eu tirei um tempo da aula para olhar, tipo, quem estava comigo naquele local, sabe? E aí eu percebi que tinha pouquíssimas mulheres. E eu tirei um tempo para contar também. Eu contei e tinha 9 mulheres e 90 alunos, que entram 90 pessoas na ciência da computação por ano. Universo, assim, masculino imperante. E aí tinha tanta pouca mulher assim que eu fiquei pensando assim, meu Deus. Então, eu lembrei, né, nesse momento, né, do grupo, assim, eu acabei me inscrevendo, porque eu pensei, eu preciso disso, né, porque tem tantas poucas meninas na sala, e acabou servindo, assim, muito, assim, pra saúde mental, pra me sentir acolhida, sabe, até porque eu sou do Ceará, tem toda a questão da distância de casa, dos pais, então foi super importante o grupo. No começo, quando eu entrei na parte de gestão de pessoas, depois eu migrei para eventos. Na verdade, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque eu entrei em gestão de pessoas. Só que aí eu também entrei em um monte de coisa, porque... Tava empolgada. Empolgada com a graduação. Não dei conta de tudo até o final do semestre. Lógico. E acabei ficando um pouquinho longe do IT no final no final do primeiro semestre. E voltei só no final do segundo, porque aí eu comecei a pensar assim, o que é importante pra mim? Aí o IT acabou ficando nessa lista por causa do propósito dele. Então quer dizer que você veio de longe, você preferiu entrar aqui na USP de São Carlos. Foi isso? Quanto tempo você tá aqui? 4 anos. 4 anos já. E não se arrependeu em nada. Eu gosto muito da universidade. De repente você vai continuar por aqui, hein? Uma cearense entre nós é bem-vinda, sempre. Com sotaque e tudo, que eu adoro. Adoro, bom demais. E é legal você ter dito também que a gente acaba se perdendo, né? Às vezes um pouco na entrada da faculdade, na universidade. Muita opção, muita coisa. Muita coisa, né? Aquele deslumbramento. Você fala, não, vou participar disso, daquilo. E aí, claro, vai fazendo aquela peneirinha e vendo, olha... resolveu a questão. E é normal, você pode passar por isso e qualquer um vai passar, né? Você não vai ser o único que vai. Então pode contar também com as pessoas aqui, né? Sempre tem uma conversa, sempre tem um grupo que dá aquela força para vocês. Olha, que no caso aqui tem um IT, né? Então vamos continuar falando sobre eles. Amanda já. E no seu caso, Brena? Conta pra gente, como que foi esse processo de conhecer, se integrar no grupo? Foi difícil, foi fácil? No meu caso foi um pouco diferente. O IT, ele tem uma vertente muito forte no Campus 2, que é um outro campus que tem aqui em São Carlos. E aqui no Campus 1, eu sentia ele um pouco mais distante. Então, eu como aluna da engenharia elétrica, eu conhecia o grupo, participava de alguns eventos, mas eu entrei faz pouco tempo, vai fazer uns 5 meses que eu entrei no grupo e eu tô no meu último ano, então ao contrário da Amanda, eu fui entrar mais pro final e no começo, eu atirei para tudo que é lado, que eu conhecia, então eu entrei em secretaria acadêmica, semana de integração da engenharia elétrica, empresa júnior, eu conheci muitas coisas, mas ainda me faltava uma rede de apoio que eu conseguisse ver sentido no que eu estava fazendo, também no que eu estava entregando e trazendo uma diferença para a universidade. Então, por mais que nas outras extracurriculares eu tive a oportunidade de levar um pouco de diversidade e inclusão para esses grupos, não era o foco dos projetos das extracurriculares que eu entrei. Então, quando eu tomei a decisão de entrar no IT, foi realmente para que eu tivesse a oportunidade, pelo menos no meu último ano na graduação, trazer essa diversidade para cá e conhecer outras mulheres que a gente pudesse ser rede de apoio. Porque na área da engenharia elétrica é muito difícil você encontrar uma outra mulher que esteja cursando ou que seja formada, é muito difícil. E principalmente quando sai de um padrão assim, de estilo de vida, um padrão estético, fica mais difícil ainda para você encontrar alguma referência. Então, quando a gente fala de uma pessoa de escola pública que formou há muitos anos atrás, uma mulher na engenharia elétrica, é
aí fica complicado de encontrar. Então, eu entrei no WIT com o propósito de conseguir ajudar a promover esses ambientes mais acolhedores e também de trazer essa visão, né, para essas mulheres que são inspiração e que às vezes não têm voz, que são chamadas muitas vezes somente para apresentar porque é Dia das Mulheres ou porque outras causas pontuais, e a gente não faz isso, a gente traz elas para elas falarem das áreas que elas realmente estão, então na matemática, na engenharia, na computação. Para terem voz mesmo, referentes àquilo que estão fazendo na universidade. Exatamente. E não, nada disso que você falou foi pro auditório para você estar no final. Não é? É verdade. Ó, todo mundo prestou atenção aí, né? Porque ela não parou. Claro, mesmo no universo, né, que a Amanda já falou, e sobre ser predominantemente masculino, não impede que as mulheres prossigam nesta trajetória e não desistam. Porque, claro, pode ser mais fácil, né? Você desistir e falar, não vou dar conta. E se você der? Né? Se der oportunidade, né? Fique por aqui, em frente, busque apoio, que você sempre vai ter aquele segmento, com certeza. Sim, não é? Ano passado foi um ano muito difícil e eu consegui apoio não só no IT, no Grace também, que é um outro grupo de mulheres aqui na faculdade. E eu posso dizer que eu consegui permanecer de uma maneira mais sã por causa desses grupos, por causa desses contatos. Foi a primeira vez que eu tive contato com muitas professoras mulheres, porque o Grace é formado por muitas professoras mulheres. O IT é muitas alunas mulheres, onde a gente pode trocar experiências. E isso me ajudou muito a chegar até aqui e ver o propósito de eu estar formando, ser a primeira da família a conseguir um diploma, ainda mais na engenharia elétrica. Então, ajuda muito ter essa rede de apoio. Parabéns. Obrigada. Já falamos sobre Grace, procura aqui, né, no nosso YouTube, que você vai encontrar sobre isso. E também aproveite o que cada uma delas está falando para ir pesquisando. Assim, ela falou isso. Já pesquisa, algo interessante, né, que você pode levar para a vida, não é mesmo? É verdade. Não estão aqui à toa, né? Está aqui para passar o recado, né? Amanda, como é que é dividir o tempo entre o curso de computação e as atividades do IT, hein? A gente já viu que no começo não foi muito bem nessa tarefa. Então, mas e hoje? Hoje eu tô indo bem. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo o que mais importava, assim, para mim. E também como melhor eu estudava, como melhor meu dia funcionava. Então, aprendi, por exemplo, que eu funciono muito bem resolvendo questões de prova, me ajuda bastante. Assim, vou ganhando tempo no estudo, estudando de uma forma mais inteligente, sabe? Além disso, além de peneirar o que eu estou fazendo e também aprender a estudar melhor, eu também contei muito com a ajuda do GAPS. O GAPS é o grupo de apoio a estudantes aqui do ICMC. Eu marquei alguns horários com eles no começo da minha graduação para organizar a minha agenda, entender o que é que estava fazendo errado com o meu cronograma. Grupo de assistência psicossocial, né? Isso. É muito bacana, do ICMC também, a gente já falou sobre isso, e vale a pena também vocês pesquisarem. Aí me ajudou bastante nisso, questão de organização, e aí com isso eu consegui conciliar melhor. Então, por exemplo, hoje eu sei que de manhã não sou muito boa em tarefas mais técnicas. Então, dei para responder e-mail, ver ata, ver coisa burocrática do IT. E assim a gente vai organizando o dia e vai dando tempo para fazer as coisas. É uma questão de autoconhecimento até, né? Porque você, claro, tá entrando na universidade, de repente você fala assim, ixi, e agora, né? E quando a pessoa entra, pensa que tem que ser bom em tudo, assim, sabe? Mas depois você descobre que você tem que ser, você é bom no que você é bom e também está melhorando no que você não é, sabe? Mas tem que ser bom em tudo. É isso aí. Falou e disse. É exatamente isso. Apesar da Brena já ter dito que é puxado, né, engenharia elétrica, né? Como que você fez para encarar esse desafio, além do que você já contou, né, que foi depois, né, do tempo, vamos dizer assim, inicial, mas também não tinha, né? O grupo IT é muito recente. Quanto tempo tem? Não, ele já tinha. Já tinha? Mas, assim, eu tive a oportunidade também de participar do Elas da Engenharia no meu primeiro ano, e isso foi muito legal. Eu tive contato com as meninas do ensino médio para trazer para cá, então, e foi a primeira versão, a gente apresentou até no ITA, e isso foi muito interessante. E quando eu entrei na engenharia elétrica, além de eu ser minoria, de eu ser diferente, assim, da turma, né, porque a maioria era homem, vinha de escola particular, eu cheguei bem perdida. Eu lembro que todo mundo do alojamento era meio que unido, porque era todo mundo perdido junto. Então, a gente se unia para chorar, para pensar o que a gente poderia fazer. E
as extracurriculares, elas veio como um refúgio. Então, eu comecei a fazer muito processo seletivo porque eu não tinha muita amizade aqui na cidade. E Você eu da não... onde? Eu sou de Franca, é pertinho. De Franca, Aham. perto. Só que eu não tava conseguindo me enturmar, porque a minha história de vida era muito diferente. E tava difícil de conseguir encontrar algum ponto em comum pra conseguir se comunicar com as outras pessoas. Então, as extracurriculares veio aí, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. E aí, nos processos seletivos, quando você passa pra entrevista, você tem que falar de você. E era as únicas oportunidades que eu tava tendo pra poder conversar com alguém. Então, eu fiz muito processo seletivo no começo da faculdade. E eu posso dizer que as extracurriculares me ajudou muito a chegar até aqui, a conhecer outras pessoas, porque no meu curso foi muito complicado conhecer mais pessoas, interagir, porque ele não é um curso que tem muito seminário, que tem muito trabalho em grupo, e na sala de aula não tem como ficar conversando. Então, nas extracurriculares que criava esses momentos que você poderia compartilhar um pouco do que estava acontecendo com você. Então, a elétrica, ela é muito puxada mesmo, e demanda muito da gente de estudar, porque é muita prova, não tem muito seminário para apresentar, assim, trabalho em grupo que ajude na nota. Então, é 2 provas e é isso. E aí, tem que saber conciliar e aprender a estudar. É uma coisa que até a Amanda citou e é muito verdade, porque quando a gente vem de uma escola pública, você pode ser até a melhor nessa escola pública, mas quando você vem pra cá, são os melhores das escolas públicas e você é só mais uma que passou na USP. Então, para adaptar com essa nova realidade, ainda mais sendo a primeira que passou da família, então quando eu voltava pra minha cidade, era tipo assim, eu não tinha muito com quem conversar. Hoje minha mãe entrou na faculdade também, então eu tenho o suporte que dela. inspiração, hein? Sim, minha mãe, ela tá até seguindo na área de pedagogia. Que legal. E agora eu tenho o suporte dela, que eu posso compartilhar um pouco da dor, sabe? E também das conquistas. Só que quando eu entrei, era muito solitário esse lugar de conseguir compartilhar as experiências que eu tava tendo aqui. Então, as extracurriculares, ela veio com esse suporte. A engenharia elétrica podia estar pesado tanto que fosse, mas as extracurriculares me davam um alívio, sabe? E me davam um motivo para continuar também. É isso aí. Porque às vezes a gente não vê muito propósito, assim, porque quando você entra, principalmente na engenharia, os 3 primeiros anos é só cálculo. Eu nem sabia o que um engenheiro, ele se fazia, sabe? Então, assim, às vezes, a extracurricular, ela traz essa realidade. Você tem a oportunidade de... Por exemplo, eu entrei no Tupã, que é de carro elétrico. Então, você tem a oportunidade de estar ali no chassi, de trabalhar com microcontroladores, de programar e de ver o carro andando. Então, é trazer essa realidade de fato e ver que você também tem um lugar, sabe? Que você pertence à faculdade. Eu acredito que as extracurriculares trouxe isso pra mim e que por mais que o curso esteja puxado, ter esses refúgios é muito importante, foi o que fez a diferença para eu continuar até hoje. Caramba, que depoimento, né? Fala sério, né? Perfeito. Quer dizer, não desistir jamais, apesar de tudo. Sim. Grupo Tupã, ainda tem esse grupo aí? Sim, tem. Olha, mais um pra gente ir atrás, hein, Júnior? Já trouxemos o Baja aqui, vamos trazer o Tupã também, vou até anotar aqui, olha. Você sabe que a gente vai conversando com vocês e vai descobrindo também um mundo novo, porque a gente não é porque está aqui na USP que conhece tudo, né? É impossível, gente. A gente cada vez está, cada dia aprendendo uma coisa nova. E é legal você ter falado o que falou também, porque todo mundo que vem para cá... Quantas mulheres tinha na tua turma no início? No início de 100 tinha 5. 5. A tua de 90 tinha 9. Então, fica nesses 10%, não, o teu menos de 10%. Sim, mas muitas desistiram no começo do curso. E então, foi muito complicado, assim. Mas o apoio já existia na época que você, aqui do serviço social, já tinha alguma coisa nesse o sentido? apoio à USP, sim. O apoio entre as meninas da minha turma não era muito unida. Tá, entendi. Entendeu? Mas a Manuela me conhece desde o primeiro dia que eu passei na lista, que é do apoio à USP, assistente a Manu social. já aqui bate cartão com a gente, sempre contando uma coisa diferente, porque tem que bater bastante Sim. nessa tecla que eles existem para ajudar vocês.
Porque foi assim, eu nem tava acompanhando lista, eu passei de segunda lista. Eu pensei que eu nem ia passar, que eu ia passar ali pela 7ª e eu ia ter que trocar de curso pra conseguir vaga. Que isso, e eu nem tava estudando tanto, Vala. E aí, um padrinho, porque quando você entra tem padrinho, me avisou e perguntou se era eu. Eu falei, meu Deus, é o meu CPF, mas eu não sei se é eu. E aí, eu fui tentar fazer matrícula no primeiro dia, que já saiu a lista. Só que não tava aberto pra matrícula, só que eu não sabia. Eu falei assim, nossa, não é eu, é outra Brena. E aí eu liguei... Olha a dúvida, olha a dúvida. Eu liguei pra assistente social e eu falei, olha, não tá dando certo a matrícula, eu queria saber se é eu mesmo. Então, desde o primeiro momento que eu soube que eu passei na USP, a Manuela tá me acompanhando. Olha lá, ou seja... E me dando suporte. Parceira, né? Muito parceira. Tá vendo? A gente fala aqui, às vezes a pessoa não fala, não, mas será que a Cláudia tá falando alguma coisa que tem a ver? Tem a ver. Não falei nada, foi ela que disse. É. É ou não é? É verdade, a É isso aí, Manuela teve ali nos momentos mais difíceis, porque na faculdade não é só altos, né? É baixos também. E às vezes a gente precisa de algum suporte, e ela foi esse suporte que eu tive, assim, e que eu sempre pude contar, sabe? Foi... E tá terminando agora a universidade. Ah lá. Eu e ela vai pegar esse diploma. Boa, tá vendo, Manu? Olha lá. Parceira, hein? Será que ela vai estar lá no dia? Convida, hein? Tomara. Convida. Fazer a pergunta para vocês duas. O IT promove oficinas, eventos, mentorias, certo? Sim. E qual dessas atividades mais empolga vocês e por quê? Quem começa? Eu gosto muito das rodas de conversa que tem nos eventos. A Grace falou um pouquinho das rodas de conversa, né? Mas particularmente também é o que eu mais gosto. Porque tem muitas pessoas legais convidadas, pessoas do mercado de trabalho, professoras, estudantes. E muitas pessoas diferentes. E você percebe que algumas situações que você teve não são só suas. Então, às vezes, é aquela situação assim, será que eu estou no lugar errado? Será que eu entrei num lugar muito difícil, não vou dar conta? E aí você descobre que esse sentimento, assim, ele é compartilhado entre muitas mulheres, né? Que até síndrome do impostor que chamam. E é muito não confortável, né? Mas enfim, é muito bom saber que outras pessoas também sentiram, sabe? Não é uma loucura. Compartilham do mesmo problema, né? E aí você fala, não tô sozinha. E até ajuda na autoestima, né? Porque você pensa assim, de repente não é a coisa que é muito difícil. Eu que tô achando que tô fraca pra situação, sabe? Então, ajuda a gente a criar mais força, assim, a se empoderar. Então, eu gosto muito das rodas de conversa, em geral. Já participei de muitas rodas de conversa, sem ser do IT também, mas do IT principalmente, sabe? É sempre um evento maravilhoso, assim. Muitas pessoas novas, já fiz amizade a partir de roda de conversa. Então, acho que eu mais gosto. Abre até oportunidades, né, de novas pessoas ali entrando na tua vida, contando as experiências dela também, e de repente até compartilhando alguma coisa. É legal. Sim. E você, Bê? Bom, eu entrei faz pouco tempo, mas eu já assumi um cargo de coordenação na área de eventos. Que legal. E eu não poderia falar outra coisa, a não ser os eventos são o que mais me empolgam. E fazer eventos que são tecnológicos, então, por exemplo, a gente está organizando um hackathon. Anualmente a gente organiza um hackathon no começo do ano. E é muito legal. Ano passado eu entrei de participante mesmo, eu ainda não estava no IT. Conta pra quem não sabe o que é isso. Que é o hackathon, ele é um momento que você vai estar em grupos e vai desenvolver uma solução tecnológica para algum problema que esteja na sociedade. Isso. Então, pode ser questão de desigualdade, pode ser questão de fake news, por exemplo, que é o tema desse ano. Então, esses ambientes que a gente constrói, ele acaba aumentando também a autoestima e a confiança para as meninas participarem de outros eventos, porque muitas que vêm pro hackathon do IT, por exemplo, eu nunca tinha participado de um hackathon, mas ali a gente constrói uma confiança maior para poder arriscar em outros hackathons e ter esses ambientes que, mesmo não sendo focado em mulheres, você já tem uma experiência de como vai ser aquele projeto. Então, eu gosto muito desses eventos que colocam muita mão na massa, que você aprende alguma coisa, porque faz a diferença e aumenta a autoestima, né? Até para poder prestar para outros ambientes que também tenham esses eventos. E também para o mercado de trabalho, por que não, né? Você sempre vai agregar alguma coisa ali no teu currículo que pode ser especial. Com certeza. Para um empregador vai ser. Com certeza. Legal. E Amanda, tem alguma ação do IT que te marcou de forma especial, assim? Eu tenho. Em 2023, final de 2023, eu estava começando a estudar desenvolvimento web,
porque não tinha visto essa matéria ainda no meu curso, eu sabia que ela ia aparecer em algum momento, né? Que é a parte de fazer sites, desenvolvimento web no geral. Então eu comecei a estudar por fora, porque já era uma coisa que me interessava. Eu acabei gostando muito. Então eu pensei, nossa, falta um site para o Mentec. Falta um site para o IT. Então eu acabei desenvolvendo ele. Primeiro eu falei com a Bruna, perguntando assim, Bruna, o que você acha de fazer um site pro Item? Ela super topou a ideia. Então quer dizer que é teu filho? O site? Ela meu bebezinho. Depois nós vamos abrir aqui na tela. Aí a gente montou toda a estratégia, assim, o que ia fazer no site, o que ia nele, como é que ia ser a estética dele também. Tudo pra deixar o melhor dos trabalhos pro IT, sabe? E montei um grupo de interessados do IT pra fazer o site. Era um grupinho pequeno, acho que tinha 5 pessoas só. No final, cada uma foi ajudando como podia, assim. E fui tomando conta do projeto, assim. Foi um projeto de férias. Ele durou uns 2 meses, um pouquinho mais das férias. Mas ele foi pro ar e foi, assim, muito gratificante ver ele no ar. Sempre tem alguma coisa, assim, alguma coisa pra melhorar. Sempre tô mexendo nele. E agora tem a frente do site também, porque na época não tinha. Depois que ele foi criado, a gente criou uma frente pra ficar fazendo a manutenção dele. Então, é um projeto assim que eu mais gosto, que eu tô nele desde o design até a parte mais técnica de banco de dados. Tudo assim, já passei por ele e eu gosto muito, muito do site. Você que escolheu a cor? Aí foi eu e o marketing. Eu adoro a cor. É que não dá pra ver. Lá na tela parece que é azul a camiseta dela, mas é roxa, viu, gente? É roxinha. Eu também adoro, roxinha com favorita, ela deu super certo. E eu gosto muito, assim, também ajudou muito o grupo no geral para divulgação de eventos, e ajudou a gerir melhor os inscritos nos eventos, gerar certificados. Você tem uma carinha, né? E a carinha de entrada, às vezes, é realmente fica mais site, profissional, né? também, então foi super legal o projeto. Que bacana. Isso foi quando? 2023, foi para 2024. Beleza. Brena, fala aí. O que mais te surpreendeu depois que você entrou no grupo, hein? Bom, faz pouco tempo, você faz. disse, então já teve alguma coisa que te impactou. Sim, quando a gente está na organização de eventos, a gente cria muito documento, a gente reserva muita coisa, mas a gente vai ver ele se formar só no dia do evento. Então, eu sou uma pessoa que tenta prever todos os possíveis erros, mas é muito complicado, principalmente em evento grande, e o Wix foi o primeiro evento que... Eu diria que é quase impossível. Sim, foi o primeiro evento que eu estava como coordenadora. E ver eles se formando, se estruturando ali, o que a gente tinha documentado tudo, passar e você enxergar o que você tinha organizado, é muito gratificante. Porque quando a gente está ali fazendo, a gente não imagina o quão especial vai ser aquele momento, sabe? O quão satisfatório. Então, ver ele se realizando, se concretizando, assim como vai ser o Hackathon, o Ada Loves Day também, acredito que vai ser os momentos que vai mais me marcar, porque realmente é muitos meses de preparação para 1 ou 2 dias no máximo. E ver aquilo ali acontecendo é muito legal. É emocionante, né? Sim. Assim, olha, o filhinho dela também. Ela tem um site, você tem um evento, e vai até o final do ano. Então, imagina como é que ela não vai participar. Para vocês duas agora, como que vocês veem a importância de grupos como o IT dentro do ambiente universitário? Eu já falei antes, né, a porcentagem de mulheres que é realmente muito baixa. E pior que ele vai baixando ainda, porque agora atualmente tem algumas matérias que eu sou a única menina na sala. E aí é uma sala meio vazia, com muitos homens e eu. Então acontece muito de eu estar na sala e eu pensar assim, nossa, sou a única mulher aqui, sabe? Vem aquele peso de representar as mulheres no curso, assim, na área de TI. E esse peso acaba sendo complicado também, porque eu acabo me cobrando mais do que eu deveria, às vezes. Então, nisso, conversar com outras mulheres sobre isso, entender que não é função minha representar todas as mulheres todo momento. Entender que tem um grupo de mulheres, que a gente se apoia umas outras. A gente pode se apresentar em vários momentos também, além das aulas, tem essa cobrança excessiva, sabe? É muito positivo. Então, para mim, o IT é muito positivo nesse aspecto também. Sabe o que eu ia pensar se fosse a única da sala? Assim, oba, ainda bem que eu tô aqui sozinha, olha lá, tá vendo? Alguém perdeu a oportunidade de estar aqui junto comigo. Porque, na verdade, você tem que
se empoderar. Então, é um momento, né? De estar ali e falando, poxa, consegui, eu tô aqui. Sim. Vou fugir, não. Não é? Eu fico um pouco triste, assim, também, porque eu fico pensando que tem várias breninhas por aí e eu fui a exceção de ter conseguido entrar, e não a regra, sabe? Porque eu tenho certeza que, de onde eu vim, nas escolas que eu tava, se tivesse dado mais oportunidade para as meninas que estavam lá, não só para as meninas, para os meninos também, hoje a realidade das faculdades seriam diferentes, sabe? Então, eu fico triste por ainda a gente estar tão atrasado nesse sentido, de não conseguir trazer alunos que são tão dedicados, mas que precisam dar o dobro, 10 vezes mais, para conseguir estar em uma faculdade como essa. Então, é um sentimento, assim, estranho. A primeira vez que eu entrei aqui, que eu vi uma biblioteca de vários andares, eu fiquei chocada, porque eu já estive em uma escola que nem biblioteca tinha. E os livros foram os que me ajudaram a chegar até aqui, sabe? Então, assim, eu queria que as pessoas que são parecidas, assim, comigo e até diferente, tivessem a oportunidade de escolha. E falta isso, sabe? Falta elas poderem escolher isso. Na sua escola tinha eletivas? Não. Que as eletivas ajudam bastante, né? A gente vem recebendo aqui bastante escola pública que tem as eletivas e são matérias, né, diferentes que você pode cursar e já direcionadas para aquilo que você imagina fazer no futuro, né? Sim. As escolas que eu estudei, tirando a ITEC, porque eu consegui, graças a Deus, passar na ITEC, e ela que me ajudou a chegar até aqui. Então, assim, as outras escolas, elas preparam muitos estudantes para o mercado de trabalho. Sim. E não para sonhar com uma universidade, por exemplo. Entendi. Então, eu acredito que falta muito isso, sabe? Essa oportunidade de escolha. Entendo, mas eu acredito ainda que vai acontecer disso diminuir. Sim. Eu acho que a tendência Tomara. agora... Você não vai estar mais aqui, provavelmente, na universidade nos próximos anos, ou estará, de repente, vai para o mestrado. Eu comecei o mestrado. Então a importância, né? E no IT ainda. Sim, se Deus quiser, né? Lá. A importância de eu ter entrado nesses grupos. O Gracie, ele é um grupo que tem muita pessoa de mestrado e tem muitas professoras. E eu tava com muito medo de continuar na faculdade, porque tudo que eu podia errar aqui, eu errei. Mas isso foi muito bom também, sabe? Lógico, porque você levou a bagagem depois, né? Certo. E a gente entra aqui com aquela... com aquele pensamento, eu tenho que representar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ser a melhor. E aí, quando a gente falha, quando a gente erra, é um peso muito grande. O dobro. Exato, é um peso muito grande. Mas eu percebi que o que fez eu chegar no Gracie, no IT, e ter a oportunidade de fazer um mestrado, foi os meus erros, sabe? Que fizeram eu fazer um intercâmbio, que fizeram eu conseguir oportunidades diferentes, foram os meus erros. Então, é muito importante eu ter errado e ter esse grupo de apoio que me falou, tá, tudo bem. Porque eu pensei que nenhuma professora iria me querer por ter reprovação. A minha professora falou assim, eu te entendo, eu vejo que você é uma pessoa dedicada e eu quero aqui pessoas que são dedicadas. Porque os professores também falham. Tem professores que não querem estar aqui dando aula. E eu quero alunos como você. Então, assim, foi muito gratificante para mim ter essa oportunidade. Eu só tive porque eu fui impulsionado por essas outras mulheres nas extracurriculares que eu entrei. Porque eu tava querendo desistir de tudo. Desistir de tudo para um mestrado é muita diferença. Total, então, assim, essa é a importância de ter uma rede de apoio que te impulsiona e te aceita também. E aquele ditado, errando que se aprende, é verdadeiro, não é? Porque a gente não pode passar, a gente nunca vai deixar de passar por um problema. É verdade. A vida toda, né? Seja aqui na universidade, na vida pessoal, na família, com os amigos, sempre vai ter alguma coisa que vai ser uma pedra no nosso caminho. Mas não desistir é fundamental. Ter apoio também, né? Também que vai toda reforçando. Uma experiência, né? Exato. Mesmo se você não gosta no final, continua uma experiência super válida. Eu lembrei, por exemplo, quando falou do ensino médio, que eu fiz IF.
Eu sou técnica em edificações. Nada a ver com o meu curso. Olha isso. Eu gostei muito do meu técnico, mas eu não me sentia muito na área. Eu queria mexer com TI. Uhum. Mas de toda forma, mesmo tipo, TI não tem nada a ver com edificações diretamente, me ajudou muito o técnico em questão de escrita acadêmica, de relatórios, do costume de ficar o dia todo na escola, na faculdade. Uhum. Então, apesar de não ser uma ligação direta, essa experiência no IF foi muito benéfica para minha presença na graduação. Então, você acha que o IT ajuda a fortalecer a autoestima? Ai, sim. Né? A rede de apoio entre os participantes, tudo isso certeza. faz com que a pessoa se sinta ali mais empoderada e consiga seguir adiante. Ai, com certeza. Então, quer dizer, o que você está aí do outro lado esperando se você pode já se inscrever? É verdade. Não é verdade? Qual que é o site mesmo? Depois a gente vai abrir na tela. É o it.icmc.usp.br. Muito bem. Gente, isso é um spoiler, tá, gente? É um spoiler. Brena, como que o grupo contribuiu para você se sentir mais preparada para o mercado de trabalho? Agora a gente vai para o mercado de trabalho. Eu entrei isso também? Tem, com certeza. Eu entrei como liderança, né, num grupo e de coordenadora ali na parte de eventos. E isso conta muito quando você vai falar das suas experiências no processo seletivo, porque sempre tem aquelas perguntinhas, cite um exemplo que você foi liderança, cite um exemplo que você errou. E eu tenho vários exemplos para dar, várias coisas que o grupo me trouxe de dificuldades, de um acolhimento, de conversa em grupo, de chegar em um consenso para um bem maior. Então, tudo isso contribui muito. E, além disso, a gente tem muito contato com empresas, o que ajuda a gente a conhecer outras empresas que não conhecia. No hackathon do ano passado, que eu participei como participante, nem era organizadora, eu conheci 3 empresas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. E era uma nova oportunidade ali se abrindo. Então, assim, o IT, ele traz isso, sabe? Ele traz o nome de empresa, ele traz um caminho que você pode seguir, ele traz eventos que a gente pode se inscrever junto, para ir junto com a equipe e você conhecer aquele novo, aquela nova oportunidade, aquela nova realidade. Porque tem muitos trabalhos que eu descobri depois que eu entrei na faculdade, sabe? Então, consultoria, eu nunca tinha ido numa empresa de consultoria, nem sabia que existia. E você ter o suporte de um grupo para ir com você não ir sozinha, faz totalmente a diferença. Eu acho que a palavra aí é superação, não é? Fala sério, né? A cada dia, superando os obstáculos que são naturais da vida. Exatamente. Olha, vou fazer uma pergunta agora complicadinha, mas necessária para as duas. Vocês já enfrentaram alguma situação de preconceito, subestimação por serem mulheres na área tech? Preconceito explícito não, pelo menos, mas essa questão de subestimada já ocorreu várias vezes. Já aconteceu muitas vezes em trabalhos em grupo, por exemplo, porque a sala tem poucas mulheres, então geralmente acaba sendo a única mulher nos grupos também, quando eu tô no grupo. E começa o grupo, aí eles começam a discutir o que querem fazer no trabalho. Então vem aquela parte lá de insights, de ideias. E quando eles decidem uma ideia, eu nunca me sinto muito incluída, sabe? Porque eu dou uma sugestão, nunca é muito ouvida. Ou eles não querem explicar muito bem a ideia deles, porque meio que não vale muito a pena pra eles, sabe? Então eu acabo nunca sendo muito incluída na parte das ideias, sabe? Mas eu sigo, né? Profissionalismo, sigo fazendo a minha parte. Só que aí no final já aconteceu várias vezes, no final do trabalho, chegando na reta final da entrega, começa tudo errado, porque eles não deram conta de fazer as ideias dele e vai para o meu colo. Adivinha quem que vai coordenar tudo isso depois? Tô olhando para ela, eu acho. Aí eu viro uma fada, assim, que vai resolver todos os problemas do grupo, porque, sei lá, assumem que eu vou conseguir resolver o problema deles, ou que eu vou conseguir fazer um relatório em 2 dias, assim, sabe? Então acaba vindo, quando tudo dá errado, aí eu tomo a liderança, sabe? Então isso aconteceu algumas vezes já. Inclusive eu li sobre isso faz um tempo já, que tinha um estudo que dizia que muitas mulheres acabaram se tornando CEOs em empresas quando as empresas estavam em declínio, estavam em fases críticas, sabe? Porque acreditavam que as mulheres saberiam gerir melhor essa situação, sabe? Então isso aconteceu. A visão da mulher é diferente. A salvadora. Abrangente, vai além. Então aconteceu mais de uma vez essa situação. Eu aprendi a lidar com isso
começando a me impor mais, então desde o começo dos trabalhos fui me treinando a me impor mais desde o começo, assim. Tem melhorado a situação, faz tempo que não acontece nada assim, faz um tempinho já. Então essa questão de se impor foi muito relevante e eu só consegui me impor também porque eu sei que não são únicas, sabe? Que tantos meses passaram por isso, outros meses aconselharam até me impor, né? Então o IT também foi essencial nessa coisa de eu conseguir me impor mais em grupos, em sala, foi muito importante. Você se colocou, né? Na verdade, né? Porque você tá lá, tá inserida, tá no grupo, mas você se posicionou de uma maneira que te respeitam. Importante isso. Mas fica arrepiada. E você, menina? Eu já passei muitas vezes, desde o primeiro ano, na verdade. E qual foi a, vamos dizer assim, a mais marcante pra você? Teve na sala de aula, onde eu também era a única mulher, e foi de professor, então é bem dolorido pensar isso, que o professor que estaria ali para ensinar, que estaria ali para acolher, fez o que ele fez. É por isso que eu reforço tanto que ter professoras, de ter conhecido elas, fez a diferença na minha vida, porque não foi só um professor. E em um estágio também que eu entrei na área de mercado livre de energia, nossa senhora, ele não tinha nem RH na empresa. E a gente tinha contato direto com o dono da empresa. E ele xingava a gente, e ele me chamou de louca. E falou assim, e falou isso mesmo, abertamente, falou que meus aparelhos eram muito ruins, sendo que a empresa que tem que fornecer esses aparelhos para o funcionário normalmente. E ele me esculachava assim mesmo. E aí teve um dia que eu conversei com ele e falei assim, olha, eu acredito que o senhor não faça por mal, eu gostaria que... Porque ele pediu feedback, ele marcou uma reunião de feedback. Eu falei assim, uma coisa que eu acredito que poderia melhorar é a forma que é passado as informações, porque às vezes pode parecer um tom grosseiro, mas eu sei que não é o que o senhor está querendo transparecer. E aí ele me chamou de louca e falou assim que eu tava querendo fazer justiça com as próprias mãos e que algumas pessoas pagavam com a vida, como a Marielle, e eu ia pagar com o meu serviço. E ele me demitiu. Não, foi a primeira vez que eu fui demitida. Nesse caso, vamos dizer que foi um livramento. Foi a primeira vez que eu fui demitida e foi uma coisa muito marcante, assim, porque até hoje eu tô... É uma pena, porque ele perdeu uma oportunidade de se dar conta. Sim. Daquilo que ele fazia. Exatamente. É uma pena. Ele perdeu todos os estagiários que estavam naquela época. É lógico. E eu, assim, eu ainda estou me descobrindo em processo de descobrir o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu nunca mais quero me submeter a esse tipo de situação, independente do valor de salário. E olha que ele nem pagava bem para compensar. Então, assim, independente do salário que eu receber, eu não quero mais passar por isso. Porque a gente tem que baixar muita cabeça para muita coisa, porque eu não tenho nome no mercado, uma família que vai ali, vai me indicar e eu vou entrar. Então, eu tô construindo as coisas. E aí, você aceita. Mas aquilo ali te dói. Não é uma coisa que você vai esquecer, que nas outras oportunidades que você vai ter, vai ser ignorado. Só que é uma coisa que eu gosto de compartilhar para as pessoas terem noção. Depois disso, eu tive estágios muito melhores. Eu conheci professores muito melhores. Então, vai ter pedras no caminho que você vai ter que aprender a lidar. Sim. E eu acredito que não é baixando no nível da pessoa que você vai conseguir lidar com isso. Porque é isso que ele quer, sabe? É isso, porque já é mulher, já veio de escola pública, então... E não espera que a gente esteja num cargo de engenheira e atuando bem. E ele ainda falou, você trabalha bem, mas vê se vai se tratar e depois volta. E assim, então, você ter noção Não tinha o IT, né, naquela época? Tinha. Já tinha? Já. E você não tava. Mas você ter Olha noção... a importância do grupo. Sim. Né? Exatamente. Fortalecer. E de empresas também que acreditam nisso, Sim, né? sim. De promover a diversidade dentro da empresa, eventos que atraem mulheres para dentro da empresa. Então, depois desse estágio, eu tive estágios muito legais, eu tive oportunidades muito boas e eu conheci pessoas muito legais que me ajudaram a passar por isso. E hoje eu compartilho essa experiência que eu tive com
a vontade também de instruir outras meninas. Se você vê que é um ambiente assim, não compensa, porque você vai conseguir estar em outras empresas que fazem muito mais sentido pra você e que você não vai passar por isso. Independente do dinheiro que ele te dá, tem coisa que você não vai tirar da sua cabeça, coisa que sabe? não tem preço, né? Exatamente. E até mesmo numa sala de aula. Às vezes, a gente tem que criar ali grupos que fala assim, não, peraí, isso tá errado, o que você tá falando não é muito legal, sabe? Pra que o professor também caia em conta ali. Um alerta, né? Exatamente, que aquilo ali não é interessante. E eu tive essa rede de apoio, e foi os meninos da minha sala, porque eu era a única menina ali. Sim. E eles, muitas vezes, eles me socorriam quando eu não sabia o que fazer naquele momento. Então, a gente vai ter muita pessoa boa, mas infelizmente a gente também vai cruzar com pessoas nesse nível. É o nosso universo, né? Exatamente. É o nosso mundo, é onde a gente vive e a gente não vai escapar daqui. Então, a gente tem que aprender o quê? A conviver, a superar e encontrar apoio para que isso você possa passar de uma maneira menos dolorosa, difícil, né? Sim. Um pouquinho mais leve do que é o peso que ela tem, porque realmente é pesado. Sim, a Manu sabe de tudo isso, a assistente social do campus. Ela me Imagina. ajudou muito, segurou Olá. muito a minha mão para passar por essas etapas, sabe? E meu coordenador de curso também. Meu coordenador de curso, eu tenho muita sorte de ter ele como coordenador. Então, assim, ele também deu muito suporte para mim e dá até hoje, sabe? Existem pessoas e pessoas. E assim a gente vai convivendo na vida. Se não passasse por tudo isso, de repente, lá na frente, você podia levar um tombo e não saber levantar, né? Exatamente. Então, passou, ligou a cabeça e tá indo pra luta. Exatamente. É ou não é? Exatamente isso. Beleza, a gente compartilhar tudo isso. Vale a pena, apesar de sofrido, apesar de a gente querer também chorar junto com ela, né? Mas é isso, né? Não é só na engenharia, são em outras profissões que você possa escolher, né? Por ser mulher. E é complicado. A gente já falou até de educação física aqui, né, Júnior? Você lembra? O professor de educação física veio aqui, também conversou com a gente, falou, puxa vida, meu pai não acreditava que eu poderia fazer educação física, né? Tá aqui para você ver também no episódio que a gente fez com a professora da Faculdade de Educação Física de Ribeirão Preto. E comigo também, né? Meu pai não queria que eu fosse nessa área, nem por nada nesse mundo, né? Não. E a gente vai superando, né? A gente se vê melhor, se vê que não dá para você parar por ali por causa de um obstáculo. Exatamente. A gente tem potencial. Toda a carreira, todo o caminho que você for escolher seguir, você vai ter ali dificuldades. Sim. Mas você tem que seguir um caminho que faça sentido para você. Exato. Se você achar que faz sentido, para mim faz sentido eu formar em engenharia elétrica e fazer mestrado. atuar na área de tecnologia e fazer um mestrado. Então, eu suporto, porque para mim faz sentido e tá relacionado com o meu propósito. Então, assim, toda a carreira que você for seguir vai ter dificuldade. Você tem que ver se faz sentido pra você. Porque também, se não fizer, tá tudo bem desistir, sabe? E trocar o caminho que você tá seguindo. Uau, foi bem bacana esse papo, hein? Fala sério. Mas antes de a gente encerrar, quais os próximos passos de vocês dentro e fora do IT? Como que vocês imaginam? Dentro do IT, eu assumi recente o cargo de vice-presidente. Olha, parabéns! Tá sendo muita coisa nova, aprender como funcionam todos os grupos, aprender mais sobre gestão de todos, também ter mais contato com o financeiro do grupo, então tá tendo muita coisa nova para aprender. A Bruna também, que é presidente, tá me ajudando bastante no processo. Então, acho que nos próximos meses do IT eu vou continuar com o site, né, que é o meu xodó, mas também focar mais nessa parte da presidência, de entender como é a parte da gestão, de liderança, que tá me interessando muito no momento. E fora do IT, estou querendo seguir com a área acadêmica, então eu vou começar o mês C, recente, já estou começando já, na verdade, mas enfim, vou oficializar em breve. E aí eu fazer um ensino na área de redes, de computadores. Iniciação científica, IC, né? A gente já falou sobre isso. Eu gosto muito da área acadêmica, então eu estou querendo mais para congressos e para simpósios, investir muito nessa área acadêmica, de escrita de artigos. Então, são os meus próximos passos. Tá vendo? Se descobriu também de uma outra maneira, não é? Sim. E tu? E você? Bom, eu vejo assim que o IT, ele tem como propósito expandir o grupo, né? Então, melhorar o marketing, melhorar
até onde o IT está conseguindo conversar. Então, conseguir participantes de outras regiões e melhorar os nossos eventos, assim, para conseguir expandir para outras mulheres, mesmo fora daqui de São Paulo, fora daqui de São Carlos. Eu vejo que isso faz muito sentido, assim, pro grupo. E trazer mais voz também, né, pro grupo, assim, para as pessoas que tá dentro, para conseguir melhorar a gestão, a autoconfiança e a união do IT como um todo. Da minha parte, eu pretendo continuar ajudando como coordenadora ali de eventos e continuar propondo ideias para o grupo crescer e melhorar dentro do IT e aumentando a visibilidade também, compartilhando com empresas, para que o grupo tenha mais visibilidade de uma maneira geral. E o meu pessoal, eu vou seguir no mestrado. Também gostaria de ter oportunidades novas na área profissional, então conseguir um cargo que seja diferente dos que eu já consegui e conhecer mais essa área de pesquisa, que também é uma coisa nova. Eu também estou sendo a primeira da família a seguir na área. E tentar definir um tema, né, pro mestrado, porque é difícil. Calma, muita calma nessa hora. Porque você falando aí em coisas novas pro IT também, parece que, não sei, um passarinho me contou que pode ser que tenha, de repente, um podcast. Exatamente. Sei, né? Esse negócio da curricularização, né, e tal, que a gente já conversou aqui, né, Júnior? Então, tem coisas por acontecer. Sim. Entre aspas, vamos deixar nas entrelinhas aí, mas que vão poder dar também uma maior visibilidade para o grupo, né? E para o propósito de vocês, que é maravilhoso. Sim. Né? Então, e dar vozes para essas mulheres que hoje a gente só imagina e procura e que está precisando de uma inspiração. Então, esse podcast seria o lugar ideal para você procurar essas inspirações e essas fontes, né? Olha lá. Tá vendo? Spoiler, gente. Que recado que vocês deixarem para as meninas do ensino médio que se interessam por tecnologia, mas ainda têm dúvidas, aquele medo de seguir o caminho e tal? Uma coisa que me ajudou muito foi que eu procurei, quando estava no ensino médio, mulheres, né, que faziam ciência da computação. Então, fui no Instagram, também peguei contato com veteranos do ensino médio, para atrás de pessoas que estavam fazendo o curso, especialmente mulheres, sabe? Porque no final eu lia, né, sobre o que é que tinha no curso, via a grade, via informações técnicas, mas é diferente saber como é que é viver nesse curso, né, com as maiores dificuldades, é que tem projetos mais legais, assim, então a experiência pessoal é muito importante. Eu perguntei, assim, várias pessoas no Instagram, assim, oi, eu quero saber mais sobre o curso, mais sobre a faculdade, e acabei me interessando bastante. Tem que ser curioso, né? Eu gosto muito, assim, da experiência das pessoas me perguntar, então acho que enriquece muito o que você está querendo fazer. Então, fui perguntando para as pessoas, e além disso, no meu caso, né, como eu vinha de um técnico que era de edificações, que não está ligado com a área de tecnologia, eu também aprendi por fora programação naqueles cursos gratuitos do YouTube, da internet. Então, aprendi Python, que é uma linguagem super tranquila para iniciantes. E aí eu acho que as minhas dicas, né, resumindo, é falar com pessoas que estão na área, no curso, que é muito importante. Que às vezes você, quando está falando com a pessoa, pensa assim, de repente não sei se era a computação que eu queria, era engenharia da computação. Então, você pode descobrir outros cursos também próximos, sabe, que você não tinha cogitado antes. E a outra é tentar, talvez, um pouco também de programação, se você queira de TI, né, que facilita bastante, porque no começo... muitas pessoas que não viram programação ficam muito perdidas, porque cálculo, programação, é muito de matéria. Então, tem um contato básico com a programação, né? Não precisa nem muita coisa. Eu não sabia de muita coisa de programação quando entrei, mas já ajudou bastante. E vem nas visitas monitoradas, né? Que ajuda pra caramba também, né? Eu sempre falo que a gente vive, né, repetindo e não cansa de dizer. A USP é pública, gratuita e aberta. Certo, Júnior? Tá lá, positivo. E aí, você não pode ficar do outro lado esperando que ela vá até você. De repente, você pode vir, não é? Olha lá. E você? Verdade. Eu quero deixar uma mensagem geral para qualquer pessoa de qualquer idade que não tenha tido a oportunidade ainda de fazer faculdade, mas que tem vontade. Primeiro, você não precisa saber de tudo para poder arriscar.
é melhor feito do que perfeito. Então tenta. Vestibular é assustador? É, mas você é capaz, sabe? Mesmo que faz muito tempo que você terminou o ensino médio, ou está terminando o ensino médio agora, você consegue. Um vem com a experiência de vida e outro vem com a experiência acadêmica. Então tudo se complementa para você poder fazer uma prova e tentar uma vaga. Não existe só USP, Unicamp e faculdades grandes assim, Unesp. Tem também faculdades públicas, às vezes na sua cidade, como FATEC. As FATEC são uma porta de entrada muito legal. E são cursos de 3 anos que você sai com um diploma também. Então, assim, pesquisa as oportunidades que você tem na sua cidade, se você não quer sair da sua cidade. E fora também, na região. Vê o que faz sentido para você. Se você quer ir para a área de tecnologia, independente da sua idade, de onde você tá, você tem oportunidade. Depois da pandemia, ampliou muito as oportunidades online, virtuais. Tem a Univesp também, que é pública e virtual, que é uma vertente da USP, né? Só que virtual. Então, assim, pesquisa os cursos, pesquisa as oportunidades que você tem, porque nunca é tarde para aprender e você não precisa saber tudo para tentar, porque quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Se você acha que você sabe tudo, aí seria um problema muito grande. Mas se você está buscando aprender e está buscando evoluir, não tenha medo de errar, de falhar e de tentar, porque é assim que você vai conseguir entrar no que você quer. E aqui dentro, procure redes de apoio, como o IT, o Grace, o Apoia USP, o GAPS, porque com isso você consegue permanecer, porque também não é só entrar, é permanecer também. Então, procure vozes que faz sentido você escutar, procure realidades que sejam parecidas com a sua. Não se compare com outras pessoas que vêm de uma realidade totalmente diferente, porque isso só vai te fazer sofrer. Então, acredite nos seus sonhos, acredite que isso pode ser possível e depois que você entrar, permaneça. Se fizer sentido pra você, permaneça. Se você vê que não é nada daquilo que você tinha imaginado, muda a rota, mas não desiste. Olha como a área de eventos fez bem pra ela, né, Amanda? Fala sério. Explica muito bem, olhando pra câmera, tá certíssima. Gente, esse papo maravilhoso tá acabando, né? Aqui no podcast Sabidão, mas a gente não pode deixar de falar para você seguir, não esquece de seguir o USP nas redes sociais. E para acompanhar tudo que elas fazem também, né? Tá tudo na descrição deste vídeo, todos os caminhos, inclusive a gente já vai abrir aqui na tela que o Júnior vai abrir pra gente o site, que é obra da dona Amanda, wit.icmc.usp.br, tá lá, não falei que ela roxinha? Deixa eu ver, lá tá aparecendo roxinho agora na tela, lá. Explica sobre o WIT, tem a parte de eventos, financeiro, marketing local, tem bastante coisa para você explorar. Também tem o Instagram, de repente você vai querer entrar no Instagram, não, mas vou entrar no Instagram, mas você criou também, Amanda, o Instagram do grupo? Mas tá gerenciando? Não, tem outra pessoa. Não é meu forte não, marketing. Instagram.com/wit.usp. Também tem bastante coisa para você ver, acompanhar e entender da necessidade, de repente, de estar nesse grupo, né? E tem o LinkedIn também, que a gente não vai abrir aqui na tela, mas existe para quem tem o LinkedIn, né? Também tem essa oportunidade. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente presencialmente. A gente agradece a oportunidade. Foi bem bacana o nosso papo. Espero que para vocês também tenha sido. A Grace lá do Rio de Janeiro com a gente. A Amanda e a Brena por aqui. Por compartilharem, claro, né, as histórias que são inspiradoras, que a gente sabe que leva isso dentro da gente, né? E também mostrarem como que a participação em um grupo como o IT, né, Mulheres na Tecnologia, transforma a vida acadêmica e pessoal, porque é tudo uma consequência, né? Foi realmente um papo cheio de energia, a gente não pode negar isso, né? Representatividade. Tô até gaga, gente, fiquei muito emocionada com tudo isso. A Grace tá aí? Ô, Grace, aparece aqui pra gente, então. Você tá acompanhando o Firme e Forte. Se emocionou também com a gente aqui? Claro. Esse papo incrível, né? É importante, né? A gente vê que
deu para perceber essas histórias diferentes de nós três para um mesmo grupo. Então, isso Sim. que é o mais bacana. É um papo necessário e que realmente pode inspirar muitas mulheres. Isso é que é legal, né? Para seguir os passos, né? Parecidos, cada um tem a sua trajetória, né? Mas que vão em frente. E se precisar desistir também pode, não é? Se precisar mudar de rota também pode. Mas que o Exatamente, legal o é importante é participar. tentar, né? É isso aí, é O isso aí. importante é o tentar. Que bom que vocês existem, né? Que o IT tá aí, né? Provando que lugar de mulher é onde ela quiser, Exatamente. não é? E que bom que vocês deram voz a gente, Oxe, deram a oportunidade claro. da gente compartilhar esse grupo, né? Isso é muito importante. Estamos aqui para isso, né? Muito obrigada. Valeu demais, né? Vocês vão continuar criando, programando, liderando, inovando cada vez mais, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, realmente, por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Tá bom? Valeu demais. E se você curtiu esse episódio, por favor, já compartilha com aquela amiga, com aquela pessoa especial que você tem vontade, que siga na tecnologia e fala assim, ela gosta disso. Manda para ela o episódio. E, claro, nosso agradecimento enorme a você que acompanha nosso podcast. A nossa missão aqui é te ajudar a enxergar que a universidade pode sim fazer parte da sua história. Por que não? E cada episódio que a gente apresenta, né, a gente espera estar deixando em você esse caminho um pouquinho mais claro, mais leve, mais, quem sabe, próximo. Então, se ficou com alguma dúvida, por favor, se você quiser saber também mais sobre algum curso da USP, já aproveita e deixa aqui nos comentários do vídeo agora mesmo. Deixa para depois não, né? E a gente vai atrás da informação e traz aqui para você. E já aproveita também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, toda aquela história, né? Que a gente sempre fala, compartilhar o conteúdo com quem também quer conhecer mais sobre a USP. Não só de São Carlos, como a USP em geral. E fica de olho também nas nossas redes sociais, hein? Por favor, porque lá você vai conferir os cortes dos episódios e tudo que vem por aí. É só entrar, @podcast Sabidão, ou no TikTok ou no Instagram, estamos lá também. Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte, e também das assessorias de comunicação do campus. Muito legal ter você por aqui e eu te espero na próxima edição, hein? Até lá!